As urnas falaram. Serão ouvidas pelas lideranças políticas do país, responsáveis pelas mudanças que elas exigem, manifestas no pronunciamento de ontem. É preciso que façamos a exata leitura do que o eleitor quis dizer aos políticos brasileiros na votação de ontem. Eu votei em Londrina, a cidade que me projetou para a política, e vi o eleitor triste e desencantado, votando em silêncio. Não foi aquela festa cívica exuberante, manifestação de alegria de quem elege. Foi a exteriorização do desencanto que campeia no país em razão de escândalos de corrupção que se sucedem como consequência de um modelo promíscuo que tem que ser denunciado e destruído no Brasil. A eleição foi a fotografia da falência partidária. Os partidos não existem, desapareceram programaticamente, significam um simulacro. O que temos são siglas para registro de candidaturas, muitas vezes comandadas de cima para baixo, com imposições descabidas que ofendem a militância partidária. O que vimos foi um festival de incoerência, de contradição, nas alianças estapafúrdias que se apresentaram diante do eleitor como mecanismo de força para impor candidaturas, sobretudo com o objetivo de ampliar o tempo no rádio e na televisão para a propaganda eleitoral. Não há proposta, não há programa, não há projeto. O que há é o interesse imediato de se organizar uma estrutura capaz de vencer eleições. E o eleitor fica aturdido diante desse cenário de contradições e incoerências, sustentando, sobretudo, um modelo perverso de promiscuidade que se instalou em Brasília e foi transportado para estados e municípios. O modelo que instala um balcão de negócios para cooptar partidos políticos e políticos de forma geral, a fim de que quem governa possa ter o conforto de uma maioria esmagadora a apoiá-lo, liquidando a oposição, reduzindo numericamente a oposição à insignificância, como ocorre nesta Casa e no Congresso Nacional. A menor oposição da história, a menor oposição da América Latina. Ora, senhor presidente, como se procede para cooptar, para limitar a oposição e para constituir uma maioria confortável de apoio ao governo? Com o loteamento dos cargos públicos, com o aparelhamento do Estado brasileiro. E dessa forma se esgota a energia financeira do poder público, que gasta a receita na manutenção da máquina e deixa de investir produtivamente e de oferecer serviços públicos de qualidade em setores essenciais, como educação, saúde e segurança pública, especialmente.
As obras de infraestrutura são paralisadas e, quando realizadas, são superfaturadas. Porque esse sistema que é adotado a pretexto de se garantir governabilidade, repito o que tenho dito, como se fosse necessário rimar governabilidade com promiscuidade, esse sistema abre portas para a corrupção. Nós estamos num momento crucial da vida brasileira. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da história, condena o mensalão e, portanto, condena esse modelo. E provavelmente mandará para a cadeia alguns dos seus idealizadores, operacionalizadores e beneficiários. Um passo importante para manifestar à opinião pública brasileira, à sociedade brasileira, a ideia de que é possível ver a justiça derrotando a impunidade. É um passo histórico fundamental. O modelo que gera o mensalão está sendo condenado judicialmente, mas ele não se esgotou, ele não tem sido combatido na área política, não há perspectiva de que ele possa se esgotar a curto prazo, e nós temos que assumir esta missão de combatê-lo com denodo, com persistência, de forma implacável, para destruí-lo, porque não é possível que esse país não possa ver um presidente da República assumindo as responsabilidades de chefe de Estado sem instalar um balcão de negócios para comprar consciências a fim de administrar o país. Eu não me conformo com esta tese de que para governar é preciso fazer concessões descabidas. Concessões que fazem com que o governo, quanto pior e mais desonesto, mais apoio político obtenha, porque estimula a presença de desonestos, de fisiológicos e de incompetentes que procuram a sombra do poder para nela vicejar e alcançar os seus objetivos escusos. Esse não é o modelo dos sonhos do povo brasileiro. Esse não é o modelo digno de receber aplausos da população, mas os governantes recebem. Esta é a grande contradição. Mas existe uma explicação para a popularidade dos governantes que adotam, que idealizam, adotam, consagram, operacionalizam esse modelo desonesto. Não há oposição para denunciar. A oposição fica reduzida numericamente à miséria da representação parlamentar. As denúncias não ganham proporção, não ganham dimensão, há banalização da corrupção. Um ex-presidente diz que o povo está mais preocupado com o Palmeiras do que com o mensalão, ofende a inteligência nacional e agride a dignidade das pessoas. Mas é o retrato da banalização da corrupção e da prevalência da impunidade no nosso país. O povo brasileiro tem, portanto, razões de sobra para esse desencanto manifesto nas urnas, com a ausência de muitos,
com quantidade exorbitante de votos brancos e nulos, especialmente em duas grandes capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas por que os governantes alcançam elevada popularidade, apesar destas contradições visíveis para os que acompanham a vida pública brasileira? Porque estava dizendo, liquida a oposição, reduz o espaço oposicionista, o contraditório fica comprometido e gasta milhões em propaganda enganosa. Rádio e televisão, propagandas espetaculosas, que a mágica da comunicação, a arte dos efeitos especiais, produzem resultados de popularidade a curto prazo. Fala-se sempre que popularidade é eventual, é passageira, e que a história acaba mostrando a realidade dos fatos. Mas o povo brasileiro não merece ter que esperar que a história julgue os seus governantes, porque isso ocorre sempre tardiamente. Nós precisamos abrir os olhos. A classe política brasileira está extremamente desgastada. Ela é repudiada constantemente. Precisamos mudar. As reformas são urgentes. A presidência da República tem a maior responsabilidade, porque estamos sob a égide de um presidencialismo forte. O executivo legisla, pauta o legislativo, impõe os seus projetos, estabelece o cronograma e faz a hora. Sem interesse da presidência da República, não há reforma de profundidade que possa ocorrer no país. E por isso elas não ocorrem. Desde o Plano Real não se deu um passo à frente em matéria de reformas essenciais no Brasil. Que reformas fizemos? A reforma da Previdência foi reforma? Reformas avessas. A reforma do mensalão. A reforma da Previdência é o exemplo citado no julgamento do mensalão. Para obter a sua aprovação, por se tratar de uma reforma impopular, que contrariou os interesses dos trabalhadores brasileiros, que subtraiu inclusive direitos adquiridos, o balcão de negócios foi instalado para que a aprovação ocorresse, mesmo contra a vontade da maioria dos trabalhadores brasileiros. Portanto, a palavra, o verbo é reformar. Reformar para avançar, para que o país possa se desenvolver, para que possamos recuperar credibilidade, para que as instituições públicas brasileiras voltem a ser acreditadas, para que esse país possa ser a grande nação que todos nós desejamos. Muito obrigado, senhor presidente.